Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos aqui iniciando mais um programa Viver em Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET, um programa feito para você, um programa voltado para as situações regionais, tudo que acontece aqui na nossa cidade, na nossa região, nós queremos trazer para você e queremos também que você contribua conosco, entrando em contato através do Facebook, dando suas críticas, as suas sugestões, e participando conosco como tem feito no longo desses anos. Muito obrigado novamente pela sua participação. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, ele que tem nos acompanhado nos comentários no decorrer desses anos. Olá, Rubens. Tudo bem, Querela? Hoje nós temos um bom convidado, né? Não que os outros não sejam, mas é que esse aqui é professor, político. A gente vai poder falar bastante Eu vou assunto, já né? de antemão aqui, está conosco aqui o professor Fabião, mas eu quero já logo passar aqui, ele é pré-candidato a deputado estadual, ele está afiliado ao PSB há 21 anos, eu quero depois conversar com ele a respeito desse detalhe pequenininho, uma mágica de estar 21 anos filiado ao mesmo partido. Ele passou na mão desse professor aqui mais de 50 mil alunos, ele teve muitos adolescentes nesta cidade, nesta região, que ele ajudou a formar, que ele ajudou a dar caminhos nas suas profissões. Foi vereador por 3 legislaturas, secretário de Cultura por 3 anos, secretário do Meio Ambiente por 3 anos e teve na última eleição aproximadamente 30 mil votos. Bem-vindo e está bem de voto, né? Ainda bem. 29.968. Para ser mais preciso, 29.968. E eu, como sou um cara otimista, já arredondo para mais. Aproximadamente 30 mil votos. Muito bem-vindo, viu, Fabião? Obrigado por ter aceito o convite. Eu adoro essa palavra condomínio. Eu nunca estudei a origem dela, etimológica, talvez o Moscatelli possa até nos ajudar, porque essa vida condominial, ela serve como paralelo para o que a gente está vivendo no mundo. Ou seja, eu digo que a gente está vivendo no mundo porque recentemente os Estados Unidos, uma das maiores economias do mundo, né, acabou de eleger um presidente, aparentemente, para quem nunca foi aos Estados Unidos ou quem vê pela mídia, um presidente que não condiz com essa dimensão, com essa grandeza, que é o Donald Trump. E como a vida ela é tão volátil, tão efêmera, a eleição de Donald Trump parece que desapareceu, tirou da história da política do mundo uma das figuras mais incríveis que eu tive a oportunidade de acompanhar, foi inclusive o Prêmio Nobel da Paz, poucas pessoas sabem, que foi o Barack Obama. Então, o paradoxo da política, a velocidade da mudança na política, ela é não métrica, ela não é exata, não é muito menos humana, nem biológica também, às vezes a gente pode falar um pouco mais. Então, assim, eu estou falando isso porque a mudança é tão rápida, tão séria. E oportunista. A ponto de a gente ter hoje um governo no nosso país, um país que tem 225 milhões de habitantes, um país genial, que tem um dos maiores recursos importantes, que é a água, com biodiversidade, com pessoas que a gente sabe onde estão as pessoas empobrecidas, que são as pessoas vulneráveis, né? Politicamente a gente chama de vulnerabilidade social, socioterritorial. A gente sabe, elas estão cadastradas em programas federais, estaduais e municipais. E por que a gente não está resolvendo? A gente é a sociedade, porque os políticos que estão lá, nós escolhemos em 2014 e esse ano é um ano de escolha. Então, eu creio que essa percepção, esse desafio da gestão pública é o que algumas pessoas conseguem. Eu estou há muito tempo fazendo isso no Legislativo, não tive algumas experiências de executivo na gestão, mas é difícil, de verdade. É muito dura essa gestão em função dessas forças chamadas ocultas da política. Essa força oculta que hoje estão aflorando e hoje na de verdade do Jânio Quadros, aquela famosa harmonia dos poderes, ela está acontecendo, porque quando você tem no tripé do legislativo, o executivo e o judiciário, o legislativo e o executivo
não dialogam com ética, o judiciário aparece. Que é o que nós estamos numa política judicializada no Brasil. Perfeitamente. Então, assim, e o MP sempre ajudando, como advogado da sociedade, que vem um dos 3 poderes, tem que ser dito. Isso, para mim, nós estamos num momento muito rico do Brasil de fazer essa inflexão. Deixa eu colocar o Rubens Moscatelli aqui numa fria, já que você colocou, eu jogo a batata quente sempre. Quem judicializa o judiciário? Antes de falar sobre isso, que era... Eu estou aqui entre dois advogados, colegas. Eu sou um rábula, hein? Não, eu queria destacar aquilo que o Fabião mencionou a respeito da origem da palavra condomínio. Perfeito. Domínio comum. Sim, e nós somos domínio... Conjunto, né? Conjunto. Nós temos o domínio comum, não só do condomínio, mas também na nossa propriedade, também no nosso planeta. A nossa sociedade é uma grande convivência de condomínio. Né? Se a gente pudesse falar em biologia, eu sou nem rábula, né, em biologia, mas eu aprendi lá atrás que nós temos esse ambiente condominial, ele é a célula criadora da nossa comunidade atual. Perfeito. Sim. Então a gente tem que saber conviver dentro do condomínio para que a gente possa ter todo esse entrelaçamento. Quando acabar as cavernas, vamos fazer condomínio. Tiver, então. E a gente tem que acumular... Porque assim, a gente no Brasil teve um movimento que saiu da área rural, quando a gente modernizou o Brasil, tornou industrializado e tudo mais, teve consequências positivas? Teve. Só que a gente não planejou. Foi todo mundo... É o inverso da corrida do ouro lá dos Estados Unidos. Todo mundo foi para o oeste e aqui no Brasil veio todo mundo de lá para o leste. Não que isso seja ruim, mas a gente não planejou. E quando a gente não planeja, a gente tem que adaptar, e quando tem que adaptar, nunca fica perfeito. Então, na questão política, você perguntou quem judicializa o judiciário. Tem que provocar você, ou a própria claro. política. O judiciário é o único dos poderes que ele depende da iniciativa de alguém. Perfeito. Ele não pode sair assim, eu vou lá com o meu martelo, dou uma pancada na mesa e falo assim, agora vai ser do meu jeito. Não, não pode. Porque, na verdade, por ser democrático o nosso Estado e o Poder Judiciário ele tem que esperar a iniciativa de alguma parte, seja através de ação popular, ou Ministério Público, ou mesmo uma ação de um partido político, enfim, Sim. Um autor, ele não pode fazer nada, ele pode, no máximo, lamentar. Como tem feito. O que tem acontecido, muitas vezes, é que o modelo que nós escolhemos para colocar os maiores magistrados, que são os ministros do Supremo, talvez tivesse que mudar o critério. Porque eu já ouvi isso. Veja, eu voto no vereador, eu voto no meu deputado estadual, eu voto no presidente da República, no governador. Posso votar até com um critério que não seja igual ao do outro. Mas ele vai ser legitimado pelo meu voto. O ministro do Supremo... O que decide a minha vida, não. O ministro do Supremo, ele decide a minha vida, a minha morte, a minha liberdade. É isso aí. Exatamente. E ele não é eleito pela população. Exatamente. Então, talvez isso tivesse que mudar um critério, mas não dá para fazer agora porque está com intervenção quebrar federal. uma barreira. Enfim, é um paradigma a ser pensado. Deixa eu caminhar aqui por uma questão política que eu achei bem interessante que o Fabião falou. Eu queria ouvi-lo. Você falou que ele está há 21 anos no mesmo partido. Eu vou voltar a falar sobre isso. Você vai falar não, mas sobre essa questão ideológica. Essa questão está guardadinha, Sim, porque sim. nós temos aqui 29 partidos, né, no nosso país, mais ou menos, não é? Então, e 29 ideologias. Eu vou querer ouvir sobre isso também. Mas o que me chamou a atenção foram dados. E nós vivemos hoje, para você que está nos assistindo, um fenômeno chamado Big Data. Big Data significa você ter muitas informações estruturais, todas essas informações, e a gente não sabe o que fazer com elas. As empresas lidam com isso, estão se reestruturando para lidar com os dados. Tanto é que temos aí projetos de lei que estão despontando para a proteção desses dados, não é? E você entende que a política nacional ou a própria política estadual tem dados o suficiente para poder se planejar e chegar no cerne para poder exercer uma legislatura, aquele candidato ou depois efetivado um deputado ou estadual ou federal, condição de tornar esse trabalho prático? Essa tua pergunta é crucial. Na verdade, a ciência chama isso de métrica. E essa métrica, ela é muito recente na política nacional, principalmente dos executivos, dos prefeitos, governadores e da própria presidência, que hoje, para você homologar, quando você teve a sua candidatura aprovada numa convenção nacional, estadual ou municipal partidária,
o membro de candidato ao executivo, ele apresenta uma proposta, um programa de propostas, que é aquele programa que o jornalista recebeu no dia da convenção. Ó, você está homologado como candidato, você vai participar do pleito dentro de um desses partidos cartoriais ou não, que a gente vai poder entrar dentro. Por isso que essa história de 31 anos de filiação a um partido como o Partido Socialista, onde as pessoas confundem esse socialismo que a gente quer, que é essa responsabilidade do Estado, para ser bem curto, a responsabilidade do Estado de cumprir o que você me perguntou. Exato. Então, esse protocolo do que eu vou fazer, que eu apresentei para me candidatar como prefeito, que fui em 2012, como governador vai fazer agora, todos os candidatos a governadores, presidentes, isso é muito novo. Isso nasce de uma mobilização social. Tem que citar aqui 2 nomes, o Chico Ita, que esteve aqui recentemente, e o Haddad Gurgel. São 2 líderes de luta social, que criaram o Fórum Social Mundial em 2001, que trouxeram todo esse debate da responsabilidade social do governo através de um protocolo. Eles criaram um movimento em São Paulo chamado Movimento Nossa São Paulo, que hoje virou, na verdade, você tem 5 mil movimentos municipais, desde da cidade de Borá, que aqui no interior de São Paulo tem 800 mil habitantes, até a cidade de São Paulo, a metrópole, com 20 milhões de habitantes. Então, assim, esse projeto, porque é aquilo que a gente falou, a gente sabe onde eles estão cadastrados, e hoje as ferramentas das tecnológicas, de web, os aplicativos, as velocidades de comunicação, permite com que você faça o antigo prontuário que se tinha na escola, porque a escola a gente tomava vacina, a gente tinha o dentista. Hoje não há mais necessidade, porque você tem como saber, olha, criança nasceu no dia 6 de maio. Daqui a 2 anos, dia 6 de maio de 2020, ela está com 2 anos. O que aconteceu com essa criança? Está lá no prontuário dela eletrônico, numa nuvem virtualizada, todos os dados dela. Então, essa coisa do Big Data que você falou, na minha expectativa, é a grande ferramenta de inflexão e de transformação. Então, assim, vamos falar uma coisa bem prática e provocativa, que eu sei que você gosta. Por exemplo, Fabião, você faria, eu, Fabião, numa hipótese, prefeito da cidade de Santos, você faria um projeto como foi feito para a entrada da cidade, como está sendo feito? Espera um pouquinho, eu vou ter que fazer um intervalo. Vamos fazer. Você faria, vamos perguntar para você faria esse projeto? Isso vai melhorar a sua vida? Isso é porque aí a gente vai entrar na tua pergunta. Como é que o político faz escolhas? Vamos fazer isso para gerar mais emprego para o Porto, para ter mais dinheiro para solucionar o déficit habitacional? Ou vamos falar, o déficit habitacional é de 20 mil casas e vamos fazer 15 ao invés das 20? Ou ele faz por um interesse pessoal? Eu vou voltar aqui, daqui a pouco a gente volta. Espera um pouquinho. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança.
Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Estamos de volta com o nosso programa Verde Condomínio aqui na TV Com Canons da NET. Está conosco o professor Fabião. Mexeria na entrada da cidade. Vamos voltar já. E a resposta era assim: é para mexer de verdade naquilo? Aquilo tem uma influência? Rubens, quer começar por você? Eu acho que sim. A gente, quando vai para qualquer ato de direção, você vai ter que fazer algumas escolhas. E as suas escolhas é que vão definir se o seu objetivo final vai ser atingido ou não, se o caminho que você tomar for adequado àqueles que escolheram você para ser o diretor, no caso do político, no caso do síndico, no caso do prefeito, enfim. Então, a escolha do modelo que eu vou fazer vai dizer muito sobre mim enquanto pessoa. Eu prefiro privilegiar o modal rodoviário. Aí eu não estou nem falando do prefeito mais, não. Tá, a gente está falando global, do Brasil. A decisão é Perfeito. global. Bom, mas eu sei que lá num determinado momento, esse modal vai se esgotar, porque eu vou ter que fazer manutenção de rodovia, eu vou ter que fazer um monte de coisa que o custo não vai ser adequado nem para um lado nem para o outro. A gente viveu isso agora há pouco. Vendemos aí um montão de caminhões novos, financiados, todo mundo. É a lei da oferta e procura. Um monte de gente para dar frete, o preço cai. Mas não não tem decreto. Aí depois se junta, o preço sobe, né? Exato, mas assim, não tem decreto presidencial que diga, olha, está revogada a lei da oferta e da procura. Tinha que ter tido planejamento lá atrás. Não é isso. Tudo é planejamento. Fábio, e a mesma coisa é a questão da entrada da cidade. Pensa do mesmo jeito? Não, eu na verdade fiz essa provocação para a gente exercitar o que o governante ele tem que de verdade fazer. Fazer exatamente. Então, essa percepção, esse governante que foi escolhido pelo conjunto, ele está recebendo todo tipo de pressão. Ele está recebendo agora a pressão dos moradores da Vila Progresso, que vão ter que sair das suas residências, de uma área que tem risco. Então, assim, cada situação, como foi a situação dos caminhoneiros, e o nosso governador atual, Márcio França, teve Teve porque é dele. Eu convivo com o Márcio, aos 21 anos de PSB, ele tem 30 anos de PSB, é dele. Então, assim, essa decisão de fazer a entrada da cidade está no imaginário da sociedade. Então, esse imaginário junguiano, vamos falar aqui, é essa percepção da necessidade de uma transformação, porque tem alagamento, compromete o risco à segurança das pessoas, a economia depende desse acesso principal. A mobilidade, uma série de coisas. Então, assim, só que se ele vai falar, nós vamos fazer, porque a gente conseguiu 250 milhões do nosso orçamento, 350 milhões de orçamento do governo do Estado, mais 150 milhões do governo federal, que é o que ele fez, e ele colocou isso em pé e vai fazer isso em 4, 5 anos, essa obra, tudo bem. Só que, porque está no imaginário, só que essas pessoas que passam na entrada da cidade, elas não sabem que ali ao lado tem, em Cubatão, a Vila dos Pescadores, tem a Vila dos Criadores. Vilas são favelas, são comunidades, né? O pessoal não gosta de falar favela, fala comunidade. Também não, são áreas de vulnerabilidade. Os técnicos chamam de áreas subnormais. Subcidadania, né? As pessoas têm uma subcidadania, uma pseudo-cidadania. Então, assim, elas não conhecem, porque elas passam ali na estrada a 100 por hora. Elas não sabem que ali tem uma favela. Tem 20 mil pessoas na Vila dos Pescadores, tem 8 mil pessoas na Vila dos Criadores, tem a favela da Lemoa, tem as pessoas do Piratininga, tem o DIC, sabe? Então, e vai crescendo. Elas não conhecem isso. E elas crescem. Então não está no imaginário delas. Perfeito. Então, assim, quando você atende uma obra de imaginário, que é a entrada da cidade, quer fazer um arco, a gente já tem o peixe, a gente tem o X, que é um erro de projeto, então ele está fazendo uma série de correções. Assim, eu estou falando isso porque dentro do legislativo, aí vem uma parte bem técnica.
Quando a gente vota o orçamento, não tem um político que não chame o orçamento de um cobertor. O que é o cobertor? Se você tem um cobertor, você tem 1,80 m, você não tem um cobertor de 2 metros, sobrou 20 centímetros para você se aquecer. Só que o cobertor, entenda cobertor, que é o dinheiro arrecadado e previsto para o orçamento de um ano, ele não tem. A cidade tem 430 mil habitantes, só que o cobertor só aquece 350. Vai ficar alguém na hora que você puxa, fora, isso aí. se eu vou puxar para a área cultural, que nunca puxa, né? Porque a área cultural, o orçamento raramente é 1%. Então, esse equilíbrio de forças é o que transforma o político convencional no tal de estadista. É o cara que entra para a história, vamos falar assim. Isso. É o cara que foi bom para o gestor. Então, por que eu estou te falando isso? O nosso presidente atual, o senhor Michel Temer, que herdou por ser um vice de um conjunto capitaneado pelo Partido dos Trabalhadores, ele perdeu a grande chance de se tornar no Brasil um cara que, ao nível que se fala hoje de bastidores em Brasília, para quem acompanhou o governo de Itamar Assunção, Itamar Franco. Viva Itamar Assunção, salve. Banda isca de polícia, grande músico. Na verdade, o Itamar Franco, para os jovens que não sabem, ele era o vice do Collor, que sofreu um impeachment. Sim. E ele soube fazer uma transição absolutamente tranquila para o processo eleitoral. Absolutamente tranquila. Tá? A ponto de o Fernando Henrique, que era próximo a ele, ter conseguido eleger. Hoje, o Temer, a ponto do Meirelles ontem ou anteontem, ou há pouco tempo, falar que não é o candidato do governo. Ele falou, ele é o principal ministro do como ele pode não ser, né? E ele faz assim, eu, candidato do governo, não sou. Então, assim, você vê o nível de desordem social e física que a gente está no nosso país. Deixa eu fazer uma questão aqui, aproveitando essa questão da desordem, porque o que me chama a atenção é 21 anos de PSB, de lealdade a um partido. E certamente, né, quando você se filiou lá mais novo, sim, uma questão ideológica, não é? 31 anos, isso mesmo. Partidária, ideológica. E eu não consigo ver essa desordem nessa ciranda, nessa mudança ideológica, né, que se presta a alguém a mudar completamente o seu posicionamento. Não digo sua forma de pensar, porque é importante a gente, às vezes, modificar a nossa forma de pensar. Sim, claro, claro. Estamos aqui para isso. Toca a urna, nós somos uma metamorfose ambulante. Exatamente. Agora, aperfeiçoamento. Mas, eu ouvi atentamente essas colocações. E você que está aí nos ouvindo, que é um pré-candidato, né, que tem propostas, sim, que é esta ideia de entender se um determinado momento você vota por ideologia partidária ou por realmente você buscar aquilo que é melhor para a nação. Essa é a grande diferença e que às vezes nem é possível, a gente sabe disso, mas para com essa ciranda. E o que leva essa lealdade tantos anos no mesmo partido? Na verdade, o que leva essa lealdade é a densidade dos quadros partidários. Por que eu continuo no PSB? Porque o PSB ele foi criado em 1947. Você pode entrar na internet, você tem um manifesto, logo após a Segunda Guerra Mundial, com uma percepção de mundo de pessoas que hoje, né, as pessoas falam, são sonhadores. Com muito prazer eu sou sonhador. E não pode deixar de sonhar. Eu me autodeclaro um utopista aos 52 anos, ou seja, até de certa maneira ingênuo por coisas que eu faço desse mundo do politicamente correto. Como é que você pode ser ingênuo aos 52 anos? Eu falo com muito orgulho. Eu não quero perder nunca a minha ingenuidade. Então eu estou falando isso porque o PSB, ele não é o Fábio. O PSB é um coletivo de pessoas que, por exemplo, nós já tivemos uma ave de rapina que se filiou ao PSB, porque o partido ele não fecha portas para ninguém. Tivemos o Antony Garotinho. Ele entrou no partido, foi candidato à presidência e saiu. Ele só usou a nossa legenda, nós fomos usados. Então, as pessoas que às vezes não acompanham a política com tanto detalhe, elas hoje elas se apoiam em pseudo-informações, que o pessoal chama de fake news, né? Em inglês, fake, falso, notícias falsas, que de verdade, o efeito de uma mensagem digital que vem no teu WhatsApp, no teu Facebook, no teu comportamento, ela te dá uma descarga de suprarrenal, de adrenalina imediata,
você tem a tua vida, se você ficar muito na vida digital, como tudo, como todo excesso, só o Confúcio. O vício é vício. Como todo excesso, se você ficar só no mundo digital, você vai ter uma vida, aí sim a tua vida vai ser fake. É isso aí. Como você também não pode estar fora do mundo digital, porque você tem que se comunicar com as pessoas. Então, assim, esse equilíbrio de percepção e comportamento, e aí sim, as resultantes que levam a votar, ou seja, quando eu falo, meu Deus, 29 mil pessoas votaram em mim, 29.960, quase 30 mil pessoas, eu olho aquela Vila Belmiro, são, sei lá, 2 Vilas Belmiro lotadas de gente que saíram de casa no dia 3 de outubro da última eleição e se propuseram a votar no Fabião. Ou seja, de alguma maneira, esse processo de escolha, as variáveis desse processo de escolha, é que dão a riqueza da democracia. Porque a fragilidade da democracia nós estamos vivendo. O que é frágil desse processo de decisão coletiva nós estamos vivendo agora. A fragilidade porque os caras eles contratam publicitários. E dizem isso. Publicitários e falam, vou contratar o melhor publicitário porque eu vou me vender para a sociedade. Usa essa expressão. Você tem que se vender, Fabião. Vender o quê, cara? Vender o quê, cara? Eu não sou um produto, pô. Eu não sou um produto. Eu sou uma figura humana que quero fazer política através do voto. Então, assim, eu até me arrepio de falar. Por ideologia. Por ideologia. E não, claro, vou receber, vou trabalhar. Claro. Uma das coisas que eu estou estudando e vou apresentar à sociedade após o dia 16 de agosto, eu estou fazendo um estudo da Alesp. É impossível a Alesp ter o custo que tem hoje. A gente precisa de assessoria, precisa de gente boa, precisa. Mas não pode custar isso num Brasil que tem tantas coisas para resolver. Perfeitamente. Então, assim, é essa percepção, não é demagogia, falar, vamos melhorar os recursos, sabe? É uma melhorar a saúde. Você tem que pegar, é métrica. Pô, vamos fazer isso, vamos fazer essa transformação. Chama aqui o meu amigo, o cara que mais adora fazer contas, o Rodolfo Amaral. Eu adoro a visão dele, porque ele é um técnico, é um cara da área financeira, de cálculos atuariais, é um cara que me dá a segurança em ouvi-lo, os erros de encaminhamento, de perda de dinheiro, de 300 milhões que se perdeu na área turística. Ele falou isso recentemente no evento. Então, assim, essa participação da sociedade tem que ser uma participação qualificada, porque o devaneio, a loucura, ela não tem base. Tem que ser as pessoas se agruparem, como foi o movimento dos caminhoneiros. A gente tem que agradecer o que os caras fizeram. Tem que se organizar. As pessoas... Eu fiquei, na verdade, 3 anos sem carro. Agora que eu comprei um carro porque eu vou começar o processo de campanha. Mas eu estou andando muito de bicicleta. O bicicleteiro pertinho da minha casa, ele falou, Fabião, nunca trabalhei tanto como essa semana. Pois é. Então, ou seja, isso é uma forma de você perceber que uma cidade como a nossa, que você faz a maior distância da cidade de polo a polo em 40 minutos de bicicleta, você pegar lá da pontinha da balsa até o cantinho lá da Divinéia, do caminho da divisa com São Vicente, você faz em 40 minutos de bicicleta. Mais, né? Uma grande vantagem é ter uma cidade plana, né? Não, incrível. Você faz isso em 40 minutos. Exato. E a gente não sabe dessa grande vantagem. E os estacionamentos, cara, de Santos não aceitam bicicleta. Pois é. Eu fui no edifício Elbor, tem que falar aqui, não sei se o síndico é o Vinícius ainda. Eu não sei quem é. Você sabe quem é? Não sei. No edifício Elbor, vou falar aqui, estamos em condomínio. É isso aí. Fui assinar um documento importantíssimo na minha vida. Fui lá, cheguei de bicicleta, o cara falou, o senhor não pode parar a bicicleta aqui. Aí eu olhei aqueles postes que o arquiteto projetou para o edifício Elbor, 20 bicicletas amarradas nos postes. Falei, opa, porque um prédio daquela dimensão não tem um acesso bicicletário. Um bicicletário. Então, falei, Vinícius, acorda! Olha, gente, foi muito bom ter o professor Fabião. Já acabou? Aqui. Acabou. Nós vamos ter que trazer você de volta. Fala o que nós combinamos. Já fica... Fala o que nós combinamos. Nós tentamos fazer um monte de coisa, mas não deu certo. Mas nós vamos fazer assim, ó. Nós já fica antemão convidado a voltar. Vamos fazer mais um novo bate-papo. Vamos voltar depois de 7 de outubro. Tá bom. E muito obrigado pela sua presença. Rubens Moscatelli, obrigado também. Sempre conosco, não é? Tamo junto. Ajudando a gente aqui no programa. E você que nos assiste, continue com a programação da TV Com. Nosso tempo estourou e nós vamos nos ver na próxima oportunidade. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Viver em condomínio.
Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.